Função quadrática. Vamos iniciar o nosso estudo agora sobre função quadrática. Aqui nós temos um pequeno texto introdutório que fala sobre função quadrática. Nesse primeiro parágrafo aqui, nós temos uma figura aqui de uma montanha russa, onde no texto diz que a inclinação da pista depende da forma da curva, que pode lembrar um arco de parábola, como da fotografia ao lado. Então aqui nós temos essa curva de uma montanha russa que lembra um arco de parábola. Em muitos fenômenos naturais, em muitas formas do dia a dia, nós temos curvas que são arcos de parábola. Vamos ler aqui a partir do segundo parágrafo. O gráfico da função quadrática é uma parábola. A parábola aparece como padrão de comportamento de muitos fenômenos, como a trajetória de um projétil ao ser lançado e a linha descrita pela água em uma fonte. As antenas parabólicas, pelo seu próprio nome, sugerem a aplicação do formato da parábola na sua estrutura. Seu funcionamento se apoia no seguinte: um satélite artificial colocado em uma órbita geoestacionária emite um conjunto de ondas eletromagnéticas, formando um feixe de raios. Estes, ao atingirem a antena de formato parabólico, são refletidos para um único ponto, chamado foco, que é um componente da parábola. Então aqui, pessoal, nós temos uma aplicação direta de uma função quadrática. As antenas parabólicas, ela recebe esse nome devido a essa curva da função quadrática ser chamada parábola. Então daí o nome antena parabólica. E a parábola, pessoal, ela tem uma propriedade magnífica, que é a questão do foco, que é um ponto da parábola. A gente vai ver mais lá para frente da explicação que esse foco é o ponto onde um raio, ao refletir a superfície da parábola, converge para esse ponto. Um conjunto de raios, ao convergir, ao tocar a parte refletora da parábola, converge para um único ponto. E isso é usado nas antenas parabólicas. Agora vamos ver a definição de função quadrática. Como é que ela está definida? Uma função f dos reais nos reais chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, tal que f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c para todo x pertencente aos reais. O que significa isso aqui, essa definição? O conjunto do domínio da função quadrática é todos os reais, do contradomínio também todos os reais. Então a função quadrática, ela aceita na sua lei de formação qualquer número real, ela não tem restrição. E quando é que eu tenho uma função quadrática? A função quadrática se caracteriza pela estrutura dela ser um polinômio do segundo grau. Então alguns livros, alguns autores chamam função do segundo grau também, porque devido a ser um polinômio, a estrutura dela é um polinômio do segundo grau. Então o que é um polinômio? Uma expressão algébrica onde os expoentes são números inteiros. Então aqui eu tenho esse termo algébrico aqui, ax quadrado, expoente 2. Segundo termo aqui, bx, expoente do x vale 1, não aparece. E aí eu tenho o termo que não acompanha a variável do polinômio, é chamado termo independente, que é o coeficiente c. Então esses valores aqui, a, b e c, eles são números reais, e o x é variável, que eu vou também substituir por números reais. Tem uma condição aqui de existência, ó, a diferente de zero. O a, pessoal, não pode ser zero. Eu sempre tenho que garantir que o a é diferente de zero no estudo da função quadrática. Porque se o a for igual a zero, 0 vezes x quadrado dá zero, e aí a função ia se reduzir apenas a essa expressão aqui, bx mais c. Seria uma função afim, já estudada anteriormente. Não seria uma função quadrática. Então, todo o tempo na função quadrática vai ser mencionado esse a diferente de zero, que é para garantir
que seja realmente uma função quadrática. Então, que é a primeira coisa que o aluno tem que entender de uma função quadrática? Ele tem, igual como estuda a equação no segundo grau, ele tem que não ter dúvida de tirar esses coeficientes aqui da função. Os coeficientes A, B e C. É em cima desses coeficientes que nós vamos ter algumas fórmulas, igual como a gente estuda a equação no segundo grau, que a gente tem a fórmula resolutiva da equação, que é baseada nos coeficientes A, B e C, a mesma coisa vai acontecer aqui na função quadrática. Alguns conceitos, alguns pontos, algumas fórmulas serão usados os coeficientes. Então, é importante o aluno não ter dúvida de como tirar esses coeficientes. Vamos fazer esse exemplo aqui. Aqui eu tenho letra A. f de x igual a 3x² menos 2x mais 1. O número que está aqui na frente do x² é o coeficiente A. Então aqui A é 3. O número que está na frente da variável x sem expoente, no caso aqui o expoente vale 1, com o expoente 1, e aqui o expoente 12, expoente 1. No caso é o coeficiente B, que a gente, menos 2 coeficiente. E o termo dependente, que não acompanha a letra, é o coeficiente C. No caso mais 1, não precisa você fazer isso aqui. Apenas você coloca o número 1. Quando é positivo, você trabalha com ele na forma de natural. Aqui na letra B, f de x igual a menos x² mais 100x. Vamos tirar os coeficientes. Aqui eu tenho menos x². Quando não aparece, pessoal, o valor aqui, subentende-se que vale 1. Não é 0. Muito cuidado. Quando não aparece o valor, vale 1 na frente da variável. Mas eu tenho um negativo aqui, então seria menos 1. Coeficiente B, mais 100. Quem acompanha o x, eu vou colocar apenas 100. Não tem o valor sozinho aqui. Eu posso interpretar que aqui eu teria como mais 0. 0 é neutro. Então C vale 0. Na letra C, f de x igual a menos 4x² mais 4x menos 1. Então eu tenho menos 4, coeficiente A, aqui na frente do x², na frente do x mais 4, vou colocar apenas 4. E o termo independente, menos 1. Aqui no f de x igual a x² menos 4, no item D, não aparece ninguém aqui, ó. x² vale 1, valor de A. O B, olha, observe que eu não tenho o termo B, eu não tenho o termo que acompanha o x, ó, sozinho. A função, a estrutura dela é essa aqui, ax² mais bx mais c. Quando não aparecer o x aqui, sem expoente, é porque esse B aqui está valendo 0. Então aqui, ó, B vale 0. E o C aparece o número sozinho, menos 4. No item F eu tenho uma função quadrática, o A vale 20. Não tenho o termo bx, então B vale 0. E não tenho o termo dependente, 0. Pode acontecer isso aqui. O único que não pode ser 0 aqui, se você observar, em todos os itens, o A não deu 0. Não pode o A ser 0. Mas B e C pode ser 0. Então esse exemplo aí é só para nós lembrarmos como tirar os coeficientes. É exatamente como a gente tira os coeficientes quando a gente estuda lá a equação no segundo grau, lá no 9º ano, que nós temos a forma resolutiva b² menos 4ac por delta e menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a para encontrar o valor do x. Então é do mesmo jeito que nós tiramos os coeficientes. Primeira coisa que o aluno tem que saber, tirar os coeficientes da função quadrática.